Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa gravação e boa noite para você que está aqui ao vivo comigo hoje, nosso primeiro encontro dessa sequência de encontros online da temporada 2024 do TBR aqui na Regional Oeste Paulista, né? A série de encontros aqui que a gente vai ter para falar um pouco sobre os temas do TBR, né? Como que funciona, dicas importantes para vocês que vão participar aqui nessa temporada com a gente esse ano, né? E o tópico aqui desse nosso primeiro encontro, né? O encontro um vai ser aí os primeiros passos para participar do TBR, né? Para vocês que tomaram a decisão, Júnior, a gente vai participar do TBR, está decidido, mas a gente está perdido, não sabe o que fazer. E para você também que, olha, estou na dúvida, quero participar, mas não sei, quero entender um pouco mais, essa live também vai ser muito útil aí para você, tá? Esses vão ser os temas que a gente vai tratar hoje aqui, tá? Como de costume, né? Tô acompanhando, né, também para quem está ao vivo, eventualmente mandar alguma dúvida, alguma pergunta, vou estar acompanhando aqui no chat, né? Caso você esteja assistindo a gravação, você pode depois mandar a dúvida para a gente, com todo prazer, vamos responder você. Bom, iniciando o nosso encontro aí, né, sobre os primeiros passos, né, quando a gente vai falar de de algo novo, né? A gente vai participar de algo novo. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer e se preocupar é se apropriar daquilo que a gente está se propondo a fazer, né? E aí eu trouxe alguns exemplos que ressaltam a importância disso, né? Então vamos imaginar, né, que você vai para uma prova sem estudar para o conteúdo, né? Não faz muito sentido, né? Se você vai para uma entrevista de emprego, né, sem se preparar para essa entrevista, né? Ou você vai começar a utilizar algo que você nunca mexeu sem ler o manual de instruções. É claro que a gente sabe que algumas pessoas vão para a prova sem estudar o conteúdo, né? Tem pessoas que vão para uma entrevista de emprego sem se preparar e tem pessoas que saem mexendo sem ler manual de instrução. A gente sabe que isso acontece. Mas se a gente for falar de chances, né, quem tem mais chances de ter sucesso e ter um resultado positivo é aquele que estuda para a prova, é aquele que se prepara para a entrevista, é aquela pessoa que lê o manual, as instruções antes de usar algo, ou a pessoa que vai sem estudar, sem se preparar e sem ler o manual de instruções, né? Com certeza, né, a pessoa que se prepara mais, ela tem mais chances e mais condições de atingir um resultado melhor. E daí a importância, né, da gente se preparar para algo. Então, o que vai determinar esse primeiro momento aqui do TBR é se apropriar do que é o torneio, entender, né, o que é o TBR, que é justamente, né, o nosso próximo tópico aqui, né, o que é o TBR, por fim das contas. Mas acho que para explicar o que é o TBR, eu queria antes explicar o que não é o TBR, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos, normalmente de perguntas que as pessoas fazem ou de ideias que elas têm quando a gente começa a falar de TBR, tá? Então, o que não é o TBR? Primeira coisa, não é uma competição de montar robôs. Mas, Júnior, não é torneio de robótica? É. Então eles não vão montar robô? Vão. Mas não é uma competição de montar robôs, tá? Não é apenas uma competição de montar robôs, tá? Não é um torneio que valoriza apenas o resultado final. Ô, Júnior, mas o TBR não premia? Sim, premia. Mas não premia quem é campeão, quem consegue bons resultados? Sim, mas a gente não valoriza somente o resultado final e vocês vão entender melhor isso daí, tá? E é um torneio que não é competir apenas por competir. Claro, é uma competição, né? Envolve uma disputa e é importante que vocês queiram participar com o intuito de ganhar. Mas não é um torneio que é só competir e apenas competir. Tem muitas outras coisas por trás do TBR que eu queria apresentar para vocês, tá? Mas sem dúvidas, uma das coisas que as pessoas, né, mais pensam, definitivamente, não é uma competição de montar robôs, tá bom? Isso não define o que é o TBR, tá? Então, o que é o TBR, então? Bom, a gente tem uma missão dentro do TBR, tá? Que é contribuir para a formação das crianças, jovens e adultos desenvolvendo as competências que propiciem a criatividade, a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Essa é a grande missão do TBR. Então você vai ver e lendo isso daí, você não vai encontrar nada específico sobre robôs ou nada, né, específico apenas sobre uma competição, né, ou nem mesmo algo sobre a questão do resultado, né, final do que você vai atingir. Mas muito pelo contrário, a gente tem uma missão muito maior que é contribuir,
né, na formação das crianças, jovens e adultos que estão envolvidos no torneio. E quando a gente coloca adultos, inclusive, né, técnicos, mentores e outras pessoas que estão apoiando a equipe a desenvolver aí competências, né, que propiciem a criatividade, a inovação e sim o desenvolvimento tecnológico, tá? Temos uma visão aqui no TBR, tá? Que é ser referência na formação de pessoas, tá? E de fomento à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Então, grava muito bem essa frase, né? A ser referência na formação de pessoas, porque isso vai ser muito importante para vocês entenderem alguns tópicos ali na frente, tá? Temos alguns valores que definem o TBR, como respeitar o próximo, na educação, ela é o nosso alicerce, ser proativo, aprender sempre, agir com organização e critério, agir em harmonia, compartilhar sempre, né? Não é uma competição que a gente não compartilha nada, pelo contrário, é muito valorizado o compartilhar entre as pessoas, né? A gente fomenta a ciência e a tecnologia, a gente dissemina a inovação e a gente respeita a natureza. Esses são valores que norteiam também o TBR, né? Temos uma política aqui no torneio, né, de fomentar o desenvolvimento socioeducacional, de favorecer a inovação e o desenvolvimento tecnológico como instrumentos de alavancagem regional, tá? De contribuir para o fortalecimento dos vínculos da família e em sociedade, tá? Favorecer a formação escolar. Então, até aqui vocês vão perceber que a gente fala muito mais, né, apenas do que a questão de robôs, né? E eu espero que vocês comecem a perceber que o TBR tem, né, um objetivo muito maior, né, e o nosso olhar não está apenas para os robôs, mas é tudo aquilo que advém do trabalho que é feito ali, que a gente conhece no torneio, tá? Continuando então aí, como que isso acontece na prática, tá? Bom, para que tudo isso aconteça, essa questão, né, do que a gente colocou de objetivos de missão, visão e valores, tá? O nosso foco, tá? E esse é o modelo conceitual do TBR, o nosso grande objetivo aí é o desenvolvimento humano. Tá? Então, por que eu falo que o TBR não é uma competição de robôs? Porque não é o robô que está ali no centro de tudo, é o desenvolvimento humano, ou seja, o desenvolvimento das pessoas que participam do TBR. Tá? Então, esse é o nosso grande objetivo. E aí a gente tem três áreas, né, que apoiam esse desenvolvimento. O mérito científico, né, onde é feita uma pesquisa, né, a equipe pesquisa e traz uma solução para um problema que é trazido todo ano sobre um certo tema, tá? Dentro da área de organização e método, a equipe planeja, gerencia, né, e registra essa jornada. Dentro da área de tecnologia e engenharia, né, a equipe ela cria uma estratégia, ela constrói e programa um robô e ela também apresenta esses resultados num desafio prático. Tá? Então você vê que a única parte que começou a aparecer robô é lá na tecnologia e engenharia. Ou seja, sim, é uma competição que envolve robôs, afinal, Torneio Brasil de Robótica. Mas o centro do torneio não é o robô. O centro do torneio são as pessoas que estão envolvidas no torneio. E isso daí é muito importante que vocês entendam, tá? Bom, então quem que ganha afinal o TBR, tá? É dado uma nota pelo trabalho do mérito científico, é dado uma nota pela organização e método, é dado uma nota pela tecnologia e engenharia, e essas três notas aqui, né, as equipes apresentam trabalhos numa banca de jurados, eles vão avaliar com base em vários critérios, e tudo isso daí tá explicadinho depois, tá? Então, com base nessas três notas e mais a pontuação que a equipe obtém no desafio prático, né? A partir disso daqui, a gente consegue definir então quem que é o campeão do torneio naquela categoria, naquela modalidade ou naquele ano, tá? Então, a gente vê que, né, não é apenas o resultado final que é valorizado, porque a gente também olha para todo o trabalho que a equipe fez. Né? Então, mais apenas do que ver, né, o robô que eles trouxeram no dia da competição, a gente avalia, né, como que eles planejaram, qual que foi a estratégia, né, como que foi a pesquisa que eles trouxeram, né, como é que eles se planejaram enquanto equipe, como é que eles gerenciaram tudo isso, como é que eles registraram a jornada. Então, nós avaliamos vários outros pontos para daí sim, né, a gente pegar o resultado com base no histórico da equipe, de tudo que ela fez, para daí sim a gente decidir os campeões. Tá? E é um torneio, né, quando eu falo campeões, porque é um torneio que a gente trabalha com algumas categorias. Trouxe aqui para vocês então, né, as categorias que a gente vai trabalhar esse ano oficialmente aqui na Regional Oeste Paulista. Então a gente vai contar aí com as categorias Kids 2, Middle 1, Middle 2 e High. Tá? Essas são as categorias operadas aqui na Regional para esse ano. Tá?
Outro tópico que é muito importante para vocês que estão começando. E esse tópico aqui, ele faz total relação com o que a gente estava conversando agora sobre a questão do foco ser o desenvolvimento humano. Então, vou dar uma pausa para você olhar de volta para mim e para lembrar. Quando vocês pensarem em TBR, tá? Não deem ênfase no R de robótica, tá? Mas deem ênfase no desenvolvimento humano. A gente vai ter que olhar tudo o que está acontecendo no torneio, mas com foco nas pessoas que estão participando, né? Principalmente as equipes, né, que estão ali, ou seja, né, os alunos de uma escola, né, ou integrantes que não sejam vinculados a uma escola, mas que estejam participando, mas são aquelas pessoas, são os participantes do torneio, eles que são o foco que a gente tem aqui no torneio. E uma coisa que é muito importante que eles precisam criar, e aí, obviamente, né, talvez aqui a grande maioria que esteja vendo esse vídeo agora sejam técnicos, mentores ou responsáveis aí pela equipe, né, uma coisa que é muito importante a gente desenvolver é a autonomia, a gente criar autonomia quando estivermos fazendo as coisas. Tá? Então, como que a gente consegue criar autonomia? Por exemplo, procurando, né, e lendo as informações que estão disponíveis. Tá? Tudo isso que eu estava mostrando para vocês até o momento, eu tirei lá do site do TBR. Tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês até agora está aqui no site. Júnior, eu quero saber um pouco mais aí sobre o que é o TBR. Beleza, se você for lá, né, lá na primeira parte em cima, onde está escrito TBR, e clicar lá em sobre, tá? Você vai justamente ver isso que eu falei, a missão, visão, valores, a política do que é o torneio, tá? Vai explicar como é que você pode participar. Júnior, eu quero saber mais sobre as modalidades. Se você clicar lá em modalidades, vai aparecer todas as modalidades do torneio, né, que são divididas ali por questão de idades e tudo mais. Se você clicar em cima de uma modalidade, como por exemplo eu coloquei ali o Middle 1, você vai ter toda a documentação, né, explicando primeiro sobre o que é a equipe, né? Então, Middle 1 é uma categoria que trabalha alunos de 10 a 12 anos, né? Qual que é o objetivo ali da categoria Middle 1? A gente vai ter, né, logo abaixo as regras e documentos, tá? Então, tudo que vocês precisarem saber e consultar tá nessa primeira opção, que é o VADMECUM, tá? Ele é o arquivo de normas gerais, tá? E de regras gerais do torneio, tudo que vocês precisam saber de mais importante está contido ali. O que é o torneio, como é que é a questão das idades, tudo isso está contido nesse documento. Então a gente vai criar autonomia no sentido que tanto, né, quem é responsável pela equipe, técnicos, mentores, adultos ali que acompanham, de se inteirar das informações, mas também incentivar as equipes a lerem os documentos, as regras, as orientações do torneio. Tem muita informação aí para que vocês possam consultar, tá? E por que eu falo isso daí? Porque uma vez que vocês começam a se apropriar mais do torneio, entende o que ele é, obviamente vão gerar dúvidas, vão gerar perguntas. E aqui vem uma questão quando a gente tem mais autonomia, as perguntas elas são diferentes. Eu trouxe dois exemplos aqui de perguntas para ilustrar o que eu quero dizer para vocês, tá? Primeiro exemplo, conjunto aí de exemplos de perguntas que eu trouxe, tá? Um tipo de pergunta: quantos integrantes que podem participar da equipe, tá? Qual que é a idade máxima, por exemplo, da categoria Middle 1, tá? Tem que entregar um trabalho impresso? Então esse é um tipo de pergunta que pode eventualmente surgir quando você quer participar do torneio. Tem um outro tipo de pergunta que eu trouxe como exemplo, olha, lá na página 15 lá do VADMECUM, ele fala sobre a dinâmica que a equipe tem na sala de avaliação. Eles precisam levar algo ou se preparar? Tá? Lá na página 16, eu preciso seguir exatamente aquele fluxo de realização de trabalho? Tá? O que muda, tá, de um tipo de pergunta para outra? Ai, não estava exibindo a tela, né? Então deixa eu voltar aqui para a gente ver juntos, tá? Exemplos. Então, quantos integrantes aí que podem participar da equipe? Qual que é a idade máxima da categoria Middle 1? Tem que entregar o trabalho impresso? Tá? Esses são exemplos de perguntas. E eu tenho outros exemplos aqui. O que difere esses exemplos, né, dessas perguntas para essas perguntas aqui? Basicamente, essas três perguntas, a resposta dela está informando nas documentações do TBR. Tá? Então, e na verdade, essas três perguntas aí, praticamente, elas têm as três respostas dentro do documento ali de normas gerais do VADMECUM. Então, se você é técnico, você é mentor, você, eventualmente, participante da equipe que também está assistindo, né, esse vídeo agora ou a gravação, tá? Se vocês forem nesse documento, vocês vão encontrar essas respostas e muitas outras respostas. Júnior, então e aquelas outras perguntas que você trouxe?
Essas são perguntas que não está lá exatamente a resposta, porque são casos ali muito particulares de dúvidas. Mas, quando eu chego uma pergunta como essa, a gente consegue notar que a pessoa estava lendo o documento, se apropriando, né, das orientações, das normas, surgiu ali uma dúvida, né, onde ela não conseguiu esclarecer, e aí ela trouxe a dúvida. Então, o primeiro conjunto de perguntas, você consegue localizar a resposta nos documentos e orientações. Esses tipos de perguntas são, às vezes, respostas que vocês estavam lendo, teve uma vez uma má interpretação, não conseguiu entender o que estava no documento, e aí sim veio a dúvida. E por que que eu estou mostrando isso daqui? Ah, Júnior, é que você não quer responder dúvidas? Pelo contrário, não ligo, né, de responder todas as dúvidas que chegam aqui. Mas lembra que o torneio, o foco não é o desenvolvimento humano? Então é muito importante que a gente desenvolva nos participantes, mas também em nós mesmos, a autonomia, né, de poder primeiro olhar, observar, analisar, né, e aí a gente conseguir realmente pensar naquilo lá, ver se a resposta realmente não está lá, e aí, se for o caso, a gente manda a pergunta, né? Grande parte de dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente consegue localizar respostas disso em 5 minutos procurando no Google. No caso do torneio, a gente consegue localizar boa parte das dúvidas aí e respostas de dúvidas que a gente tem olhando os documentos oficiais, né, do torneio. Então, por exemplo, eu fui comentando com vocês, tem que ser feito um trabalho? Sim, tem que ser feito um trabalho, né, de pesquisa ali. Júnior, onde é que eu vou localizar a informação de como é que faz esse trabalho, né? Se vocês forem lá no site do torneio, né, e abrirem lá na parte lá da modalidade, dentro da modalidade que vocês querem participar, aonde está explicando lá, Vademecum, são todas as normas do torneio. Eu tenho informações específicas sobre a temporada atual. Eu tenho ali informações sobre, eu tenho um manual, né, de elaboração do trabalho de mérito, eu tenho um manual de elaboração de organização e método, eu tenho um outro manual para tecnologia e engenharia. Então, para cada um dos quesitos que tem que ser feito um trabalho, a gente disponibiliza para vocês um manual explicando todas as regras e como é que funciona a questão dos documentos, como deve ser feito. Então, qual que é o primeiro passo, né? Falando sobre primeiros passos. O primeiro passo que você que está querendo participar do TBR, ou você que tomou a decisão de participar do TBR, é se apropriar. Minha sugestão, tira um print aqui dessa tela, tá? E vai lendo justamente nessa ordem aqui, tá? Então, vai lá, né, no Vademecum, dá uma lida no Vademecum para você entender o que é o torneio, quais são as normas, a questão das divisões de idade, né, da categoria, qual que é o número mínimo de integrantes de uma equipe, número máximo de integrantes, né? Tudo que funciona, o torneio está nesse documento. Júnior, agora eu fiquei sabendo que tem um projeto que eu tenho que fazer de pesquisa e trazer uma solução. Sim, mas e o tema disso daí? Clica lá em temporada atual. Você vai ter um documento explicando qual que é a temporada atual, né, quais são os temas da temporada atual, dividido ali por cada uma das categorias. E aí, o que é uma coisa que é super importante, né, nesse momento aí que você for fazer a consulta? Notar aqui, né, um ponto de atenção, tá? Você vai achar um documento parecido com isso daqui. Deixa eu carregar para vocês, tá? Vai ser um documento onde vai estar trazendo ali, né? Então, os temas desse ano são dois, né? O ODS 2, Fome Zero Agricultura Sustentável, e o ODS 6, Água Potável e Saneamento, tá? Dentro desses ODS aí, a gente vai dividir, então, né, categorias Baby, Kids 1, Kids 2 e Middle 1, dentro do ODS 2, e aí eu tenho, o tema específico de cada uma das categorias, tá vendo? Então, Baby tem um tema, Kids 1 tem outro, Kids 2 tem outro, Middle 1 tem outro, tá? Se eu for avançar lá para o tema das categorias Middle 2, High University e Technic, eu também tenho temas ali específicos para cada uma das categorias. E por que é importante ler isso com atenção? Porque casos aí de torneio já aconteceu de uma equipe ter né, feito a inscrição para participar, começou a fazer o trabalho de pesquisa, na hora de ler, não leu com atenção qual que era o subtema específico da categoria e estava fazendo uma pesquisa com base no tema de outra categoria. Tá? Então, o que faltou? Pegar, dar uma olhada no documento, né, e poder validar ali as informações. Então, por isso que é bem importante, né, fazer esse estudo, tá, dos documentos, poder entender bem. E aí, realmente não tem problema, Júnior, estou lendo lá o documento e tal, né, fui lá no site, carreguei essas informações, baixei aqui no meu computador, né, para poder pesquisar, mas não entendi muito bem isso daqui. Pode me explicar? Com todo prazer, mas não deixe, né, de ler isso daí, tá? Então, primeiros passos: ler os documentos, entender o que que é, né? É tirar
anotar as dúvidas que você tem, conforme você vai lendo, talvez muitas dessas dúvidas vão ser esclarecidas. Ainda assim, não está com a dúvida esclarecida, né? Pode entrar em contato com a gente para a gente poder conversar mais sobre a dúvida específica ali que você tem. Então, esse é um dos primeiros passos que você precisa fazer, tá? Sobre a questão das perguntas, tá? Outro passo que é super importante, anotar aí na agenda, né? E pesquisar e anotar isso daí, datas e informações que são super importantes para o torneio, tá? Então, data e local da etapa regional, prazos de inscrição, envios de trabalhos e de documentos, né? Porque tem prazo para se inscrever no torneio, tem prazo para poder enviar os trabalhos e documentos para participar do torneio, tá? Qual que vai ser a data e local da etapa nacional? Afinal, né, a etapa regional classifica equipes para a etapa nacional, então é bom saber qual que é a data, onde é que vai ser o local, isso faz parte, né, de se apropriar do torneio. Todas essas informações também estão lá no site, principalmente a questão da data e local ali, né? Mas vou adiantar, né? A nossa regional aqui, a Oeste Paulista, esse ano vai ser no dia 26 de outubro, lá na cidade de Marília, tá? E o torneio, a etapa nacional, vai ser em Vitória, no Espírito Santo, vai ser no final de semana, se eu não me engano, 13, 14, 15 de dezembro, ou 14, 15 e 16, mas é nesse fim de semana aí, né, sexta, sábado e domingo dessas datas que eu falei para vocês, mas lá no site tem certinho, né, as informações sobre as etapas, tá? Outro passo que é super importante. Beleza, Júnior, decidi participar, eu tô decidindo ainda, já comecei a me apropriar, mas, pô, preciso formar as equipes. E aí, para formar as equipes, esse é um passo muito importante. Aqui vem algumas dicas para que possa ajudar vocês. Primeira coisa que é importante, tá? Alinhar as expectativas com quem vai participar, tá? Os integrantes, né? Eu digo aí, os alunos, se você for de uma escola. Explica sobre o torneio para eles, tá? Reforça que não é apenas sobre robôs. Por que que eu tô falando isso daí? Porque muitas vezes, quando é divulgado, né, a escola, né, às vezes numa conversa aí, né, a direção, a coordenação, professores, não, vamos participar do torneio, a gente vai levar isso para os alunos. Na hora que leva essa informação para os alunos, né, Torneio Brasil de Robótica, acho que é competição de robótica, e muitos dos alunos, né, que vêm aí participar da competição, eles estão interessados apenas na parte dos robôs. Mas vocês viram que o TBR tem muito mais do que a questão de robôs, e aí se essa expectativa não é alinhada, eles ficam frustrados, porque eles vieram para mexer com robô, não para ficar mexendo com um projeto de pesquisa, e aí eles acabam não gostando do que é o torneio. E isso daí é um ponto importante, porque quando a gente pensa numa equipe, né? Então, eu vou formar ali minha equipe de torneio, sabendo, né, que nós temos ali dentro do TBR, né, várias áreas que são trabalhadas. Então, eu tenho como foco o desenvolvimento humano. Então, eu tenho a parte de tecnologia e engenharia, assim como eu tenho mérito científico e organização e método. Então, eu preciso, na hora de formar a minha equipe, né, a equipe que vai participar do torneio, ter uma equipe mista, ou seja, equipe com conhecimentos, habilidades ali. Conexão caiu, mas eu vou terminar aqui a gravação. Estou gravando ela de maneira. Opa, acho que voltou aqui, peraí. Só confirmar. Beleza. Bom, o pessoal que estava ao vivo aí teve acho que uma breve queda aí de conexão, né? Então, só para retomar os pontos que eu estava falando, né? Quando a gente vai trabalhar na formação de equipes, né? Lembrar que a gente tem dentro do modelo do TBR, né? O torneio não tem um foco apenas, né, na questão da robótica, mas também, né, nas outras áreas. Então eu preciso ter alunos, né? Preciso ter integrantes aí que sejam de áreas diferentes, que gostem de pesquisar, que gostem de registrar, de pensar, né, de planejar, mas também que gostem de construir robôs, de programar. Eu preciso dessa diversidade na hora de formar a equipe. Então, o que é importante quando eu estiver aí formando a minha equipe de robótica? É super importante que, tá? A gente alinhe as expectativas, né? Reforce que não é apenas sobre robôs e ter esse sensor da escola, né? Não seja, às vezes, um diretor ou um coordenador que está levando a informação para eles. Então, sim, tem custos no torneio, mas é importante que a equipe, né, levante esses recursos financeiros, né, e não dependa exclusivamente da escola e dos pais. É claro que, assim, na prática, muitos pais ajudam, a escola também ajuda e está tudo bem, mas a equipe também tem que ter esse movimento
né, de poder levantar ali os recursos financeiros, tá? Então, e quem que pode participar também do torneio? Por que que eu estou dizendo isso, tá? Coloca critérios objetivos para poder participar, os alunos que querem participar, como, por exemplo, ter disponibilidade para participar dos treinos e viajar. O que que acontece muito? Ah, eu quero muito participar do torneio. Putz, legal. Ó, os treinos vão ser, exemplo, tá? De terça e quinta-feira às 3 da tarde. Putz, esse horário não dá porque eu tenho aula de dama e aí não tem como participar, mas eu quero participar do torneio. Mas se não consegue participar dos treinos, como é que vai participar da equipe? Né? Não vai ter integração junto com a equipe, não vai poder colaborar com o desenvolvimento do trabalho. Não, putz, legal, é bacana, mas eu não posso viajar. Não vou poder viajar, né? Aqui a nossa etapa regional vai ser em Marília, nacional esse ano vai ser lá em Vitória, mas às vezes não posso nem ir para Marília. Por quê? Ah, não sei, tem uma viagem no dia, tem algo que vai acontecer, eu simplesmente não posso viajar. Então, se o aluno, né, o integrante não pode participar dos treinos e não pode viajar, a participação dele tem que ser aí, né, bem conversada, porque pode prejudicar a equipe no fato de ter um membro a menos, né, participando do trabalho, né, e também vai perder envolvimento. Então, né, quem vai poder participar, cria ali objetivos, né, critérios ali bem estabelecidos para não ter dúvidas e não ter problemas na hora, né, que for informar a equipe, tá? Gente, esses são os primeiros passos para participar do torneio. Então, relembrando, vamos lá, hora da revisão. Precisa se apropriar. Melhor forma de se apropriar, abre o site, lê o que está lá, vai na parte das modalidades das categorias, pega o arquivo de normas gerais, que é o VADMECUM, lê ele, entende o que é o torneio, como é que funciona, questão de equipes, idades, prazos, forma de avaliação dos trabalhos, tudo isso, né, tá explicado lá dentro do site. Tudo isso está nos documentos, se aproprie disso daí. Júnior, beleza. Me apropriei dessas informações, já estou entendendo melhor, tá? Tenha em vista, né, que o TBR, né, eu vou voltar novamente nesse ponto, porque ele é um ponto crucial aí para a gente ter, né, um bom andamento do torneio. Lembrar, né, que o TBR, né, ele preza pelo desenvolvimento humano, né? Isso que está no foco do desenvolvimento de trabalho, tá? Isso tem que estar sempre nesse olhar. Né? Então, a parte dos robôs é super legal, é divertido, é muito dinâmico, mas ela é uma parte do torneio. O grande objetivo é o desenvolvimento humano. Então, tenha isso em vista quando você estiver se apropriando, né, das informações, tá, do que é trabalhado. Na hora, né, de formar aí as equipes, né, tenha em vista as datas, né, que são importantes aí da etapa regional, quais são os prazos, né, onde que vão ser a etapa regional, a etapa nacional, né, tenha uma noção disso, até mesmo para poder alinhar, né, junto com a escola, né, a questão da participação, se as datas estão, né, ok, enfim, tem várias coisas que é importante, né, estar alinhado, né, para poder ter uma boa participação no torneio, até chegar ao ponto de, né, formar as equipes. Não esqueçam de alinhar as expectativas, explicar e reforçar que o torneio, né, não é apenas sobre robôs, explicar que sim, tem uma questão de custos, mas que a equipe, né, deve ser responsável. Aqui fica um ponto especial, a gente vai ter um encontro daqui 3 semanas, né? No último encontro dessa série, a gente vai falar exclusivamente sobre estratégias aí para as equipes poderem levantar recursos financeiros para poder participar tanto de etapa regional quanto de etapa nacional. E aí a gente tem uma variedade de exemplos para dar para vocês, né, de escolas particulares, escolas públicas, colégios técnicos, enfim, várias realidades, né, que conseguiram, né, e conseguem levantar recursos para poder participar do torneio. Então, é bem legal vocês estarem presentes nesse encontro também, tá? E na hora de realmente, né, fazer a divulgação, na hora de começar a formar a equipe, não se esqueçam, né, de avaliar quem realmente tem disponibilidade para poder participar dos treinos e poder aí também viajar, né, junto com a equipe. Outro ponto de atenção, nada impede na escola, né, caso tenha uma procura maior do que o número de vagas, né, que vai ter para formar a equipe, de criar alguns critérios, né, envolvendo, por exemplo, a questão de frequência, a questão de, né, uma nota, né, de avaliação ali mínima, né, dentro de algumas disciplinas para poder participar, enfim, pode-se criar critérios objetivos para trazer a participação dos alunos. E tudo isso daí, né, é importante para que a gente possa fazer o torneio da forma mais organizada possível e realmente, né, trazer aqueles alunos que querem participar. E aqui fica um ponto também de experiência que a gente viu, né, nesses anos todos aí de torneio que a gente organiza, tá? Em muitos lugares, muitos alunos aí, muitos integrantes querem participar,
tá? Mas às vezes eles têm um mau comportamento, às vezes têm notas que são um pouco baixas, mas eles estão com muita vontade de participar. Então, nada melhor do que incentivar esse aluno, ou seja, criar uma condição que se, né, melhorar o comportamento, melhorar as notas, a frequência, tudo mais, ele pode participar, né, da equipe. E a gente viu muitos e muitos casos de alunos que realmente mudaram o seu comportamento, passaram a estudar mais, porque gostavam de participar da equipe, eles queriam, né, ou entrar ou permanecer na equipe, e por isso eles se dedicavam, né, realmente para merecer estar lá. E isso também é muito importante, né? Não desvalorizar, porque tem grandes talentos ali que às vezes, né, num formato de aula mais tradicional, num formato mais tradicional de trabalho, às vezes ele não gosta, mas que nos torneios ele vai ali realmente se revelar, né? Tanto alunos que são muito falantes, muito enérgicos e muito ativos, como também alunos que são mais quietos, que são mais introspectivos, mas que têm grandes contribuições, né, para se fazer no torneio, né? Vou trazer, duvido que vocês adivinhem qual que vai ser a imagem que eu vou trazer para vocês, né? Mas vocês já devem estar pensando que é de novo essa daqui, né? De olhar que eu vou precisar de alunos que tenham sim um olhar muito para programação, para o robô, mas também de gostar de pesquisar, de registrar, de pensar, de analisar, enfim, né? A equipe ela é uma equipe mista, não é uma equipe de excelentes, né, programadores, mas é uma equipe, né, muito variada, né, no seu perfil. Então, vários alunos que podem participar. Esses são os primeiros passos aí para você que quer participar do TBR, né? Ou para você que já tomou a decisão de participar e precisa se inteirar, né, um pouco mais dos assuntos, até porque normalmente, né, os próximos passos aí quando você toma essa decisão é fazer uma reunião ou com a direção, coordenação da escola, uma reunião com pais, com os alunos, enfim, né? Então é importante que você se aproprie dessas informações para que possa levar essas informações da maneira correta e adequada aí para quem estiver envolvido, certo? A gente vai ter mais 3 encontros, né, nessa série que a gente está fazendo, né, com os temas ali para ser trabalhados, né? Vamos só para revisar. Nós temos o encontro da semana que vem, né, falando um pouquinho sobre mais do papel do técnico e do mentor, ou seja, um pouco mais prático e focado realmente, né, o que que o técnico e o mentor, né, devem fazer junto à equipe. Tá? Um terceiro encontro ajudando vocês a apresentar algumas estratégias para planejarem, tá, o que que deve ser feito, tá? E aí o último encontro, fechando essa série de encontros, né, buscando aí recursos financeiros. Como é que vocês podem fazer para buscar recursos financeiros? Essa série de encontros vai ser nesse formato aqui de live, né? Eu vou tentar não estender muito, é mais ou menos aqui com 34 minutos, eu vou estar encerrando, para não ficar um vídeo muito extenso. E aí a gente vai para uma etapa aí de mentoria mensal, né, com os técnicos e com mentores aí no formato realmente de abrir um Google Meet ali para a gente poder abrir e tirar todas as dúvidas que vocês tenham, tá? Realmente sobre a prática e execução do torneio, né? A gente depois tem as reuniões com os técnicos, né, que é mais ali na frente, e integração com a equipe. Então, né, não deixe de colocar na sua agenda as datas dos nossos próximos encontros, tá? Espero que tenha sido muito útil para você aqui o conteúdo que a gente trouxe agora. E qualquer dúvida que você tiver, não deixa de entrar com a gente. Muito